Prezados irmãos e irmãs em Cristo, ainda vivemos o isolamento social por causa da pandemia do Covid-19. Estamos aguardando pelas orientações das autoridades seculares quando e como poderemos sair deste isolamento para podermos então realizar as nossas atividades normalmente dentro das nossas congregações. Até lá, continuaremos as nossas atividades por meio digital. Mais uma vez, quero saudar a todos da Congregação Jesus Salvador, bairro Cavalhada, da Congregação São Marcos, bairro Ipanema, da Congregação Bom Pastor, bairro Campo Novo, bem como a todos os queridos amigos e amigas que venham assistir e participar deste culto. O nosso culto de hoje é alusivo ao quarto domingo de Páscoa. O texto base para o culto são as palavras de Jesus que encontramos no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Que Deus abençoe a todos nós e também o nosso culto. Invoquemos pela presença do Deus triuno. Nós te invocamos, ó Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. O salmista Davi, no Salmo 32, confessou: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a mão de Deus pesava dia e noite sobre mim. Eu só encontrei consolo e paz de espírito quando não mais calei, mas confessei os meus pecados a Deus. Também sobre nós pesam os pecados. A exemplo de Davi, precisamos confessar os nossos pecados, as nossas culpas que cometemos contra o nosso Deus, contra o nosso próximo e contra a nossa própria consciência, e suplicar-lhe que nos conceda o doce consolo do seu perdão. Confessemos os nossos pecados a Deus. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu sou um pobre e miserável pecador. Por isso, humildemente te confesso todos os meus pecados que tenho cometido contra ti, contra o meu próximo e contra a minha própria consciência. E te suplico que não entres em juízo para com o teu servo. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim e me perdoes a mim, pobre e miserável pecador. Amém. Em virtude desta vossa confissão, eu, ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, eu vos perdoo todos os vossos pecados. Eu o faço em nome do Deus triuno, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Para a introdução do nosso culto de louvor e adoração, destacamos o Salmo alusivo para o quarto domingo de Páscoa. Salmo muito conhecido, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça,
por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Assim afirmou o salmista Davi no Salmo capítulo 34, versículo 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Sendo assim, oremos ao Senhor. Como é bom acordar de manhã, ó Senhor eterno Deus, e poder te louvar, agradecer pela proteção que tu nos deste durante a noite que se passou, e também por nos teres despertado nesta manhã com a promessa de permanecer conosco na jornada de mais um dia, sob a tua proteção e bênçãos. Em nome de Jesus, o único Senhor e Salvador, agradecemos. Amém. A primeira leitura bíblica para este quarto domingo de Páscoa, nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 até 47, onde o evangelista Lucas nos fala como viviam os convertidos depois de Pentecostes. Lucas assim escreveu: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esta é a primeira leitura. Destacamos a seguir a segunda leitura, a da epístola, também alusivo para o quarto domingo de Páscoa. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 19 até 25. Pedro assim escreveu: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois, que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele
que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Eis a segunda leitura bíblica. A leitura do Santo Evangelho para este domingo nos encontramos no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 1 até 11, onde está escrito: Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o pastor abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eis a leitura do Santo Evangelho. Mais uma vez, nós queremos confessar a nossa fé, a fé que nós temos no Deus triuno. Queremos confessar a nossa fé conforme as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Palavras de Jesus que encontramos no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Rogamos ao Deus eterno que conceda em rica medida do poder do seu Santo Espírito a cada um de nós no meditar dessas palavras. Amém. Prezados irmãos e irmãs da mesma fé que temos em Cristo, há uma parede, um muro que separou toda a raça humana de Deus. O muro foi construído quando Adão e Eva caíram em pecado. Desde então, o muro do pecado deixou os seres humanos de um lado e Deus do outro lado da parede. Esta parede do pecado fez com que o ser humano andasse como ovelha sem pastor, desgarrado do rebanho, perdido, indefeso, e que corria
o risco de ser levado ao matadouro do inferno. Você já imaginou o que seria de nós se Deus não tivesse colocado uma porta na parede do pecado? A porta que Deus colocou foi o seu próprio Filho, Jesus. E como Deus fez isso? Foi quando ele ofertou o seu Filho na cruz e fê-lo derramar o seu santo e precioso sangue até a morte. E abriu definitivamente a porta da salvação junto à parede do pecado, quando Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos e fê-lo triunfar por sobre o pecado, morte, diabo e inferno. Eis porque Jesus diz no texto: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E no livro de Apocalipse, Jesus acrescentou: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Amados, desde a morte e a ressurreição, Jesus passou a ser a porta aberta pela qual necessariamente todos nós precisamos passar para chegar à presença de Deus. Não há outro caminho, não há outro acesso, não há outra porta pela qual importa que sejamos salvos. Jesus mesmo confirma isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Infelizmente, ainda hoje há pessoas que apontam para outras portas como uma possibilidade de alguém chegar até o reino da glória nos céus. Jesus, no entanto, chama estes indivíduos de ladrões e salteadores, que vêm para roubar, matar, destruir as almas. Jesus está falando aqui dos falsos profetas, que deturpam as verdades bíblicas para seduzir os homens a andarem por caminhos estranhos, até finalmente serem entregues ao lobo devorador, Satanás. Este, então, os conduzirá finalmente ao matadouro infernal para o abate eterno. Jesus, além de se apresentar a nós no Evangelho deste domingo como sendo a porta da salvação, também se apresenta e se identifica como sendo o bom pastor que conduz as suas ovelhas para a porta da salvação. Jesus afirma: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim e me seguem. E no versículo 5 do mesmo capítulo, Jesus acrescenta: de modo nenhum as minhas ovelhas seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Conta-se a história que um turista, ao visitar a Síria, chegou a observar 3 pastores de ovelhas que estavam dando de beber aos seus respectivos rebanhos junto a um poço. As ovelhas dos 3 rebanhos estavam misturadas. Quando, de repente, um dos 3 pastores se levantou da beira do poço e chamou: Mená, que na língua daqueles pastores quer dizer: venham comigo. Imediatamente, algumas ovelhas se separaram do grupo maior e seguiram o pastor. A mesma coisa aconteceu quando o segundo pastor, um pouco afastado, chamou: Mená, e o seu rebanho o seguiu. Admirado, o turista então perguntou ao terceiro pastor: as suas ovelhas me seguiriam se eu as chamasse? Não, respondeu o pastor. E se eu usasse a sua capa e o seu cajado, me seguiriam? Porque você não experimenta, disse o pastor.
enquanto oferecia ao visitante a sua capa, o cajado e o turbante. E ficou observando com um sorriso nos lábios. O turista então passou a chamar: Mená! Mená! Mas as ovelhas se limitaram a apontar apenas as orelhas e algumas delas até olharam rapidamente para ele. Desconfiadas, porém, não se moveram do lugar. Elas jamais seguiriam a qualquer outro, só a você? Perguntou o turista. Jamais. Somente quando uma ovelha está doente ou uma ovelha boba segue a um estranho. Do contrário, nunca, respondeu o pastor. Segundo o texto do Evangelho, a figura do pastor é Jesus Cristo. O rebanho é a igreja cristã. As ovelhas do rebanho somos nós, os cristãos. Desde o nosso batismo, o bom pastor Jesus nos chama: Mená, venha e siga-me. É a voz de Cristo familiar para você? É uma voz que lhe inspira segurança e proteção? Há uma famosa pintura na Catedral São Paulo, em Londres, pintada por Holman Hunt. Esta pintura retrata Jesus carregando uma ovelha nos braços e outras o seguindo. Jesus está parado diante de uma porta e bate. Nesta pintura, não aparece a maçaneta no lado de fora. Por isso, esta porta só pode ser aberta no lado de dentro. Um homem, de certa feita, levou seu filho pequeno para ver essa pintura. O menino ficou ali, observando, olhando por alguns momentos, e então perguntou: Papai, por que eles não abrem a porta? Esta pergunta do menino ainda é muito importante para os nossos dias de hoje. Por que muitas pessoas não abrem a porta para Jesus, que bate na porta dos corações, chama pelos seus nomes e quer conduzi-las junto à porta aberta da graça, do perdão, de vida e salvação? Talvez a causa da resistência esteja na situação em que se encontra o interior da casa, o interior do coração da pessoa. Talvez não querem abrir a porta porque a casa está suja, bagunçada, com muita teia de aranha, como os pecados da falsidade, hipocrisia, ciúmes, inveja, ódio, raiva, orgulho. Talvez não querem abrir a porta porque as cadeiras e a mesa estão quebradas com o pecado da cobiça, do falso testemunho, do desrespeito para com os outros seres humanos, e assim se sentem indignas, com muita vergonha de abrir a porta para aquele que bate, para aquele que chama Jesus. Talvez você seja essa pessoa que se sente assim, indigna de abrir a porta do coração para Jesus. Se você, porventura, se sentir assim, então ouça a voz de Cristo. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Na verdade, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Como soam estas palavras de Jesus aos seus ouvidos? Com essas palavras, Jesus te faz saber que Ele não morreu em favor de santos e não quer salvar pessoas perfeitas, mas sim quer salvar pecadores, como você e eu, que não conseguimos cruzar a parede do pecado com a nossa própria força e poder. Por isso diz Jesus em Apocalipse capítulo 3, versículo 20:
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. É isso. Jesus bate na porta do teu coração porque ele quer entrar na tua casa para restaurar tudo aquilo que está quebrado, limpar toda a teia de aranha, varrer toda a sujeira, quer sentar à mesa com você e dizer: os teus pecados todos estão perdoados. A tua casa agora está limpa com o meu perdão. Por isso, Mená, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Que assim seja. Amém. Que o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Ó amado, bom pastor Jesus, tu que aniquilaste o pecado, a morte, e pela tua gloriosa ressurreição, de novo restauraste a santidade de vida, para que, libertados do poder do diabo, possamos viver uma nova vida em ti, no teu reino. Aqui estamos nós, para te trazermos a nossa glorificação e adoração. Ó amado, bom pastor Jesus, faze-nos perfeitos em toda boa obra, para podermos cumprir tudo o que é agradável aos teus olhos. Ó amado, bom pastor Jesus, não permitas que a ideia da morte enche os nossos corações de pavor, mas dá-nos a abençoada certeza de que também nós, como tu, ó Cristo, não havemos de permanecer em nossas sepulturas, mas ressuscitar no dia derradeiro. E quando tivermos completada a nossa peregrinação terrena, pela tua graça, possa a tua ressurreição ser para a nossa fé o sinal infalível de que uma herança imarcessível nos está reservada no céu. Ó Deus da paz, que tornaste a chamar da morte nosso Senhor Jesus, mediante o sangue do eterno concerto, atrai nossas almas e corpos finalmente para junto de ti, para que possamos viver em tua companhia e louvar-te pelos séculos sem fim. Ó eterno Deus, mais uma vez suplicamos junto ao teu altar, inclina os teus ouvidos e ouça as nossas intercessões e súplicas, principalmente neste período em que ainda vivemos o isolamento social por causa da pandemia do coronavírus. Rogamos, se for da tua santa vontade, que esta pandemia passe e as pessoas possam voltar a viver uma vida normal nas suas atividades profissionais, no lazer e na vida social, como também de costume, os encontros com os irmãos na fé na igreja, para os cultos, nas atividades dos departamentos. Junto a ti rogamos que olhes com muito carinho, bondade e amor para com todas as famílias que vivem o momento de luto, dor, saudades dos seus entes queridos que chamaste deste mundo. Que a tua promessa, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente, possa ser o consolo e esperança para todos os que vivem a dor e as saudades com a partida dos entes queridos.
Rogamos igualmente em favor de todas as pessoas que estão enfermas, angustiadas e aflitas, que precisam do teu socorro e ajuda. Tu bem sabes onde estão e quem são essas pessoas que precisam do teu auxílio e socorro. Rogamos, ó bom pastor Jesus, aos que se aproximam junto a ti, com as suas angústias e aflições em oração, ouça com carinho o que elas têm para dizer e atenda às suas súplicas. Rogamos ao bondoso Deus, proteja-nos contra todos os perigos que nos cercam e estenda as tuas mãos poderosas sobre cada um de nós, sobre os nossos familiares e sobre todas as nações, e abençoa-nos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém.